Dando seguimento ao nosso seminário de História da Educação, dialogaremos sobre o método lancasteriano utilizado nas escolas brasileiras durante o período imperial e a formação de professores conforme a LDB 9394 de 96. O que foi o método lancasteriano? O método lancasteriano, ou método Lancaster, é um método pedagógico desenvolvido por Joseph Lancaster no final do século XVIII na Inglaterra. Conhecido também por método monitoral ou mútuo, o que o distingue dos métodos anteriores a ele é o fato de utilizar alunos que se destacam como alunos monitores. O método surgiu quando, em 1798, Lancaster fundou uma escola para atender as crianças carentes da periferia de Londres, onde ele percebeu um grande problema. Havia muitos alunos e não havia professores. A saída encontrada foi agrupar os alunos de acordo com graus de conhecimento semelhantes e, assim, selecionar alunos em níveis mais avançados e colocá-los como monitores em cada um desses grupos. Então, o professor instruía os monitores antes do início das aulas, para que eles fossem capazes de retransmitir os conhecimentos ao restante dos alunos. No restante de seu tempo, o professor dirigia a escola. Para cada grupo, havia um programa a ser desenvolvido em leitura, escrita e cálculo. Ao monitor, cabia fazer o controle da classe e classificar os alunos em suas turmas, de acordo com os saberes. Ao longo do século XIX, além da Inglaterra, o método se difundiu para a França, Portugal, Suíça, Alemanha, Itália, Estados Unidos e, entre outros, o Brasil. Quando foi introduzido no Brasil e qual era o seu objetivo? O método Lancaster chegou ao Brasil somente por volta de 1820. No entanto, acredita-se que, oficialmente, a primeira escola pública de ensino mútuo tenha sido criada em 1º de março de 1823, a qual se constituiu numa espécie de escola voltada para preparar professores, especialmente militares. Em 25 de março de 1824, foi outorgada a primeira Constituição do Brasil, que em seu artigo 179, inciso 32, estabelece que a instrução primária seria gratuita a todos os cidadãos. Diante disso, surgiu a necessidade de propagar essa instrução a todos os cidadãos brasileiros. Em 22 de agosto de 1825, o governo enviou um aviso ministerial endereçado aos presidentes de províncias, insistindo na necessidade de propagar escolas pelo método lancasteriano. Mas somente no dia 15 de outubro de 1827 que foi sancionada a Lei Geral para a Instrução Primária. Essa lei possuía 17 artigos, os quais tratavam da criação de escolas, do salário dos mestres, do método de ensino, do currículo, do concurso público, das gratificações, das escolas femininas, dos castigos e da fiscalização das escolas, além de estabelecer a criação de escolas de primeiras letras para meninos e meninas, nos locais em que fossem necessários, ou seja, em povoados, cidades ou vilas. O método de ensino mútuo espalhou-se de tal forma pelo Brasil que até mesmo no início do período republicano ainda era possível encontrá-lo aplicado em diversos estabelecimentos de ensino. Foi adotado de forma diferente em cada província do Império Brasileiro. No Rio de Janeiro, a partir do dia 1º de março de 1823, o método Lancaster foi aplicado para a instrução dos militares. Em Minas Gerais, acompanhando o movimento que se espalhava pelo país e seguindo a portaria de abril de 1823, iniciou-se a prática do método Lancaster. Mas somente em 1825, o método é amplamente divulgado, após uma série de propagandas realizadas pelo jornal O Universal, que ressaltava as qualidades desse método de ensino sobre o método individual. Em São Paulo, o método foi implantado em 1824 pelo presidente da província, que queria ensinar de acordo com o que vinha sendo recomendado. Assim, providenciou um local onde pudesse dar início ao ensino mútuo. O Rio Grande do Sul abriu a sua primeira escola pública que instruía seus alunos pelo método Lancaster em 2 de agosto de 1827, após a ida de Antônio Álvares Pereira ao Rio de Janeiro para conhecer o método em 1825. O principal objetivo da utilização do método Lancaster era suprir algumas deficiências educacionais que o Brasil enfrentava no momento, como a falta de acesso às escolas públicas e à instrução. Mas com o passar do tempo, esse método se mostrou inadequado para o ensino no Brasil, por uma série de fatores, dos quais podemos destacar falta de professores habilitados, de materiais didáticos apropriados, de edifícios adequados e de recursos financeiros. Atualmente,
193 anos após a instituição da primeira lei no Brasil que abordava especificamente a instrução pública, vemos que o processo é lento e que nosso país ainda luta por educação. Não mais por educação gratuita para todos, mas sim por uma educação pública, gratuita e de boa qualidade. Agora falaremos sobre a imposição das disciplinas, instrumentos de castigo. Em 1829, a tipografia de Silva, em Ouro Preto, imprimiu, conforme a resolução do Conselho do Governo da Província de Minas Gerais, um guia para a aplicação dos castigos lancasterianos, ou mútuos, nas escolas de primeiras letras e de gramática latina da província, em uma edição compacta de 15 centímetros e apenas 14 páginas. Esse livreto, intitulado Castigos Lancasterianos, foi publicado numa versão de baixo custo, com a finalidade de ser utilizado como material de consulta pelos professores das escolas recém-construídas de Minas Gerais. O livreto está dividido em duas partes intituladas Instrumentos e Modos de Castigo Lancasterianos e das Ofensas e Queixas. Segundo as instruções contidas no livro, o local em que os alunos se sentavam, nos círculos e nos semicírculos, deveriam variar conforme o desempenho nas aulas e a série. Do lado direito ao esquerdo, as crianças se posicionavam de acordo com a velocidade com que davam a resposta certa, ou conforme a frequência que se mostravam aptas a corrigir os seus colegas. Os melhores alunos do dia costumavam ganhar uma medalha de prata, uma caneta ou mesmo um adorno para distingui-los dos demais. Já os alunos que não adaptassem ao sistema deveriam ser punidos como um exemplo aos demais. Os castigos alencados por Lancaster faziam parte, portanto, desse contexto escolar disciplinador e hierárquico, cuja forma de punição deveria passar pela humilhação pública sem o uso da violência. Os prêmios, em contrapartida, deveriam ser tão públicos quanto os castigos, pois os melhores alunos eram nomeados diante dos demais e utilizavam uma medalha junto ao uniforme. Educação Feminina, Lei 15 de outubro de 1827. Durante essa época, era negado ou muito dificultado o acesso às mulheres ao processo de escolarização. Desse modo, foi criado a Lei de 15 de outubro de 1827. O artigo 6º dessa Constituição fala que os professores ensinarão a ler, escrever, as 4 operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática de língua nacional e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionais à compreensão dos meninos, preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História do Brasil. O artigo 7º, que era voltado para os professores, diz que os que pretendiam ser aprovados nas cadeiras seriam examinados publicamente perante os presidentes em conselho, e estes proveriam o que for julgado mais digno e dariam parte no governo para sua legal nomeação. Já o artigo 11º e o 12º eram voltados para como seria a educação feminina. O 11º artigo fala que haveriam escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que os presidentes em conselho julgariam necessário neste estabelecimento. O artigo 12º fala que as mestras, além do declarado no artigo 6º, com exclusão das noções de geometria e limitado à instrução de aritmética, só as suas 4 operações, ensinariam também as prendas, que serviriam à economia doméstica, e seriam nomeadas pelos presidentes em conselho aquelas mulheres que, sendo brasileiras e de reconhecida honestidade, se mostrariam com mais conhecimento nos exames feitos na forma do artigo 7º. Agora saberemos um pouco por que o método lancasteriano não obteve sucesso no Brasil. O método Lancaster representava o que de mais moderno havia na época. Porém, os resultados de sua utilização no Brasil ficaram muito aquém do esperado, não só pela ausência de professores habilitados e falta de estrutura adequada, como também em função do baixo número de alunos que frequentavam a escola pública no Brasil. Haja vista que
que o método foi desenvolvido para atender um grande número de alunos. Como todo método de ensino, esse método apresentava vantagens e desvantagens. Como vantagem, destaca-se o fator de ordem econômica, uma vez que permite ensinar um grande número de alunos com um único professor. Além disso, a forma como as aulas são organizadas mantém a disciplina dos alunos e o ponto de vista pedagógico. Os agrupamentos proporcionam que as atividades propostas correspondam ao real nível de desenvolvimento dos alunos. Por outro lado, as críticas ao método questionam a real capacidade dos monitores, que baseiam seu trabalho apenas em procedimentos pré-estabelecidos. A mera reprodução de fórmula e transmissão de conteúdo a serem memorizados de acordo com os críticos não proporciona uma aprendizagem autônoma e, portanto, não desenvolve a inteligência. Agora falaremos sobre um tema muito importante da educação. Conheceremos um pouco da Lei de Diretrizes e Bases, mais conhecida como LDB. O que diz a LDB 9.394 de 1996 sobre o profissional da educação? O termo professor, no final do século XX, é bastante amplo e não é limitado apenas aos profissionais que concluíram o curso de licenciatura e estão em uma sala de aula. É um termo utilizado também para todos aqueles que ensinam uma ciência, uma arte, uma técnica, uma disciplina. A LDB basicamente chama de profissionais da educação escolar todos aqueles docentes que dão aula para educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior. Uma das inovações que foram introduzidas pela lei foi o tratamento aos docentes e especialistas da educação básica. A LDB é a principal referência do profissional e especialistas de ensino. Ela refere aos profissionais da educação escolar sobre diversos aspectos, tais como a formação, o aperfeiçoamento, o recrutamento, a seleção, a remuneração e a carreira. A formação do docente é proposta numa linha programática que incentiva a sua progressiva elevação cultural e técnica pedagógica. Na educação básica, a LDB exige nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena em universidades e instituições superiores de educação. A LDB também determina que os sistemas de ensino garantam aos educandos com necessidades especiais professores com especialização adequada em nível médio ou superior. Em 1988, devido à longa tradição de desrespeito ao professor, levou os parlamentares a dispor, na Constituição Federal, sobre a valorização do profissional de ensino como princípio de ensino. O que mudou com a Lei 93/94 de 1996, a LDB de 1996 veio para substituir sua versão anterior de 1971 e ampliar os direitos educacionais, autonomia de ação das redes públicas e também das escolas e professores, deixando claras as atribuições do profissional docente. A versão da lei LDB foi reescrita de modo mais amplo e resumido pelo então senador Darcy Ribeiro, do Rio de Janeiro, e assim ela foi aprovada. Essa lei não foi um modelo de lei que satisfez amplamente todo mundo, mas seu texto conseguiu contemplar a realidade educacional do Brasil. Veremos agora os aspectos impactantes dessa lei. No início dos anos 90, apenas 39% das crianças brasileiras com mais de 10 anos tinham menos de 3 anos de instrução e somente 14% haviam estudado por mais de 11 anos. Após 20 anos, essa situação foi invertida, ou seja, 39% dos alunos têm mais de 11 anos de estudo e a minoria de 19%
ficaram menos de 3 anos na escola. Outra importante mudança foi a respeito da carga horária e dias letivos. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e médio e 200 dias letivos. Mas, em 1º de abril de 2020, o presidente em exercício, Jair Messias Bolsonaro, assinou a medida provisória 934, versando sobre a quantidade de dias letivos para a educação básica e o ensino superior, em virtude da situação emergencial devido à pandemia do novo coronavírus, estabelecendo assim a não obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas o cumprimento da carga horária de 800 horas deverá ser mantido. Como é composta a educação básica, segundo a LDB 9394 de 96, a educação básica é composta por 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Na educação infantil, a creche atende crianças de 0 até os 3 anos de idade e na pré-escola, crianças de 4 até os 5 anos de idade. O ensino fundamental atende alunos dos 6 aos 14 anos de idade. Esse ensino é dividido em 2 etapas: anos iniciais, que vai do 1º ao 5º ano, anos finais, vai do 6º ao 9º ano. Ensino médio atende alunos de 15 aos 17 anos. Esta é a última etapa da educação básica, onde o aluno aprende a ter desenvolvimento do intelecto e do pensamento crítico. Eles saem preparados para o ensino superior e o mercado de trabalho. Uma vez que conhecemos como é composta a educação básica, falaremos sobre a finalidade da educação básica, segundo a Lei 9394 de 96. A LDB foi criada para garantir o direito a toda a população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade, para valorizar os profissionais da educação, estabelecer o dever da União, do Estado e dos municípios com a educação pública. Segundo a LDB 9394 de 96, a educação brasileira é dividida em 2 níveis: a educação básica e o ensino superior. Trata também da formação do professor, que deve atender aos requisitos mínimos exigidos para exercer a atividade docente. A importância da LDB para a educação é fundamental, principalmente para os professores que possuam conhecimento das diretrizes, para que não fiquem ignorantes de seus direitos como profissionais da educação, capazes de lutar por uma educação melhor e não apenas reclamar do sistema educacional de braços cruzados. O problema da educação do Brasil não é a falta de leis que garantam os direitos dos alunos e dos professores a uma educação de qualidade, pois a LDB tem nos seus artigos o suficiente para isso. A questão é que muitos professores não têm conhecimento e não exigem o cumprimento da lei, por governantes que não fazem a menor questão de proporcionar às nossas crianças e adolescentes uma educação básica de qualidade. O que a LDB diz sobre a formação continuada do professor? Primeiro, entenderemos o que é a formação continuada. A formação continuada é a percepção de aceleração das mudanças sociais e técnico-científico, que constitui-se com novos desafios da modernidade. Essa formação considera que a educação escolar e a formação superior devem conviver com cenários que se distanciam dos tradicionais padrões de conhecimentos definidos. O objetivo da formação é auxiliar os professores e gestão escolar para melhorar todos os aspectos pedagógicos,
propondo ideias com a finalidade de sanar dificuldades e assegurar um ensino de qualidade cada vez maior para os seus alunos. Dessa maneira, propõe mudanças significativas para toda a comunidade escolar. A ideia da formação continuada entrou em evidência no Brasil, principalmente a partir da LDB, artigo 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que na orientação de uma política para magistério busca a valorização do profissional da educação escolar. Para a LDB, é considerado direito de todos os profissionais que trabalham em qualquer estabelecimento de ensino, uma vez que não só ela possibilita a progressão funcional baseada na titulação, na qualificação e na competência dos profissionais, mas também possibilita o desenvolvimento dos professores articulados com estes estabelecimentos e seus projetos. Segundo a LDB, o professor é extremamente relevante para que a qualidade do ensino seja cumprida e aperfeiçoada diariamente. Sua participação no dia a dia da escola, além da sala de aula, é primordial para o seu crescimento pessoal e profissional. Exemplos simples da educação continuada são pós-graduações, mestrados, doutorados e dentre outros. Vimos aqui, então, um pouco sobre o famoso método lancasteriano e discutimos também sobre a LDB 9394 de 96. Agora, estamos ao seu dispor para esclarecimentos adicionais. Muito obrigado pela atenção.